pegar o Bragantino, rapaziada, nós temos que ganhar, pô. Não tem jeito. Tem que ganhar, porque se não ganhar, ferrou. Flamengo não pode abrir mão do Brasileirão. Não pode, não pode. Tudo bem, eu vou ser sincero. Eu entendo o ponto de vista da diretoria. E por que que o Flamengo, às vezes, ele não deixa muito claro que ele prioriza a Copa do Brasil e Libertadores? Primeiro porque a torcida ia ficar pé da vida, porque todo mundo sabe que depois da Libertadores, o título que mais interessa é o Brasileirão. A gente sabe disso. E porque o Palmeiras ganhou 2 vezes seguidas. E a gente não quer que o Palmeiras ganhe a terceira. Até porque, se não for o Palmeiras, o outro que está concorrendo é o Botafogo. E o Faísca. Porra, o Faísca não ganha nada tem muito tempo. Então, se a gente não ganhar e o Faísca ganhar, sacanagem. Só que tem um pequeno detalhe aqui que talvez as pessoas não estejam se lembrando. A Libertadores paga ao campeão, ao vencedor, cerca de 130 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Mas é mais do que 100 milhões. O Brasileirão, hoje, senhoras e senhores, ele paga para o campeão, se eu não estou enganado, 45 milhões. E a Copa do Brasil, 70. Só que tem um abismo de distância entre o campeão da Libertadores e o vice. Se um time for campeão, ganha... Exemplos, tá? Exemplos, só para vocês entenderem. O campeão ganha 130 milhões e o vice ganha 80. Então são 50 milhões a menos. Na Copa do Brasil, a mesma coisa. O campeão ganha 70 e o vice ganha 30, 40. No Brasileirão, não. No Brasileirão é algo nesse sentido. O campeão ganha 45, o vice ganha 40, o terceiro ganha 38, o quarto ganha 35, entendeu? Não é muito discrepante, não é um salto gigantesco, não se perde muita verba. Então o Flamengo nos últimos campeonatos, o que ele tem feito? Ele vem brigando pelo título até as fases finais de Copa do Brasil e Libertadores, onde ele tira o time de campo, basicamente. Ele poupa o elenco dele no Brasileirão, por saber que financeiramente é muito melhor você chegar na final da Copa do Brasil e da Libertadores e tentar ser campeão. Na Libertadores, é obrigação o Flamengo tentar ser campeão. O Flamengo tem que priorizá-la acima de tudo. Por N razões. Primeiro, é o título mais importante. Segundo, ano passado foi um vexame. Terceiro, ano passado a final foi no Maracanã e o Flamengo nem sequer pisou lá. Quarto, o Fluminense foi campeão dentro do Maracanã, quando a gente foi eliminado por um Olímpia fraquíssimo, tomando 3 gols de cabeça. E, óbvio, quinto motivo, Flamengo pode ser o primeiro time tetracampeão da Libertadores, o primeiro time brasileiro tetracampeão. E, óbvio, tem o São Paulo, que também estava na disputa, que também pode ser o primeiro time tetracampeão. Então, todos esses motivos, todo esse contexto faz com que o Flamengo tenha que dar preferência pela Libertadores. A Copa do Brasil é uma Copa que dá uma vaga na Libertadores. Então, em teoria, se o Flamengo estiver entre os 4 primeiros, ou se o Flamengo for o campeão da Libertadores, ou se o Flamengo for o campeão do Brasileirão, não faz muito sentido levar tão a sério a Copa do Brasil, porque ela dá uma vaga para um torneio que você já está classificado. Só que, financeiramente, ela é o dobro mais importante do que o Brasileirão. Então, eu entendo a postura da diretoria. E o Braz deu uma declaração falando, olha, no presente momento a gente não está focando, a gente não está priorizando em uma competição, mas no futuro pode ser que isso aconteça. E se o Braz falou isso é porque logo mais o Flamengo deve repetir o que ele tem feito. Priorizar Libertadores e Copa do Brasil e deixar um pouquinho de lado o Brasileirão. E os treinadores portugueses, como é de praxe em Portugal, eles dão muita importância para o título nacional. Então vocês podem ter certeza absoluta que o Abel vai querer que o Palmeiras seja campeão brasileiro. Primeiro porque ele seria tricampeão, coisa que ele nunca foi. E segundo porque ele está eliminado de tudo. Então ele só tem um Brasileirão para dar prioridade. E o Flamengo, por esses motivos, não pode deixar com que a coisa fique difícil. O Flamengo já está a alguns pontos atrás do Botafogo. Então se o Flamengo vencer e o Botafogo perder, o Flamengo não vira líder, não tem como. Vai enfrentar um adversário direto na busca do título, porque o Bragantino é um time que sempre busca pelo menos uma vaguinha na Libertadores, então é um time que está lá em cima. E não pode deixar o Botafogo ser campeão e muito menos o Palmeiras. Eu sei que é difícil, eu sei que são 3 competições, eu sei que o Flamengo tem jogador convocado, jogador lesionado, jogador que pode estar suspenso aí, como é o caso do Gabigol, eu sei de tudo isso. Mas faz muito tempo que a gente não erga o caneco do Brasileirão. E o Flamengo, pelo plantel que tem, pelo elenco que tem, ele tem obrigação moral de ir até o final do campeonato tentando. O Flamengo, ele dá aquela maquiada falando que eu tô tentando, a gente tentou, mas diversas vezes a gente viu o Flamengo entregando a paçoca no Brasileirão, jogos bobos, jogos bestiais, que se o Flamengo tivesse garantido pelo menos um empate,
estaria no páreo do título. Então, hoje, o Flamengo pega o Bragantino 8 horas da noite, Michel deve ser titular e o Mengão não pode perder o jogo. O Flamengo não pode perder o jogo porque se perder a coisa complica bastante. E não me vem com essa de nós temos um jogo a menos, porque o Flamengo parece se valer desse jogo a menos para entregar no jogo a mal algumas partidas, como se esse jogo a menos desse 10 pontos de diferença. Não dá mesmo. E não dá para contar com essa vitória. Até porque esse jogo a menos é contra o Internacional lá no Beira-Rio. Então não é um jogo fácil. Torcer para o Flamengo fazer uma boa partida hoje, torcer para que o Flamengo vença e aí fique mais próximo do título brasileiro, que ele tem que brigar, porque é obrigação. Com o plantel que tem, com o CT onde o Flamengo treina, com a torcida que apoia, o estádio maravilhoso que é o Maracanã e dentro de todas as condições favoráveis que o Mengão tem, o Flamengo tem que sim tentar ser campeão. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa aí nos comentários quanto é que tu acha que vai ser esse jogo. Aciona o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos e nos vemos logo mais. Fui!